Olá, seja muito bem-vindo ao Talk at English Course. Esta é a aula número 4. Me canta. Nas aulas anteriores aprendemos sobre o pronome pessoal, suas formas, sua tradução e como usá-los, assim como o verbo to be. Aprendemos a formar frases que somos ou estamos. I am alto, baixo, curto, magro, bonito, feio, etc. E que it is é usado para objetos. Também aprendemos a fazer frases no passado com o verbo to be. E que o verbo to be no passado tem duas formas principais: was, were. Ou seja, para colocarmos uma frase no passado com o verbo to be, usamos o pronome pessoal, usamos o verbo to be em sua forma am, is, are. Para o passado do verbo to be, que é was, were. Exemplo: I am alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. I was alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. Aprendemos que o verbo to be é um verbo irregular. No presente ele é am, is, are. No passado was, were. No futuro will be. E que para formarmos uma frase no futuro, substituímos o verbo no presente para o futuro com will e will be. Ou seja, já sabemos fazer frases no presente, passado e futuro, conforme os exemplos abaixo. Nós temos as frases no presente, aqui. Nós temos as frases que já sabemos fazer no passado. Temos as frases que já sabemos fazer com o verbo to be, quando nós vamos ser ou estar alguma coisa. E o will como uma ação, certo? Espero que tenha treinado. É muito importante estarmos com o verbo to be na ponta da língua. Estarmos aptos a fazer frases no presente, passado e no futuro com o verbo to be é primordial. Se você tem algum tipo de dificuldade, não prossiga com esta aula. Volte à aula anterior e treine bastante. Agora, se você já fez a sua lição de casa, você já sabe fazer mais de 1 milhão de frases com ser ou estar no presente, passado e futuro. Não se preocupe com o vocabulário no momento. Siga em português. Foque em fazer frases da maneira correta. Teremos muito tempo para praticar o vocabulário em inglês. Vamos à aula número 4. Negando com to be. Aqui temos alguns exemplos de como podemos usar o pronome pessoal com o verbo to be, como fizemos nas aulas anteriores. Exemplos. Nós temos I am alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. No presente, I was. Nós estamos no passado, alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. Futuro, I will be, alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. E I will, orar, jogar, dançar, quebrar, ou seja, uma ação. Para negar com o verbo to be, basicamente introduzimos o not logo após o verbo, com exceção do will be, pois trata-se de um verbo irregular. Exemplo: I am alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. Então, se a gente acrescentar o not logo após o verbo to be, que aqui no caso é o am, no presente, então fica I am not. Passado, mesma coisa. I was, agora é I was not. Com will, é basicamente a mesma coisa. I will be, I will be alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. Aí ficaria I will not be. E o will sozinho sem o be seria I will orar, dançar, jogar. Então, I will not orar, dançar e jogar. Essa é a única pequena diferença. Na verdade, nem tem muita diferença se você prestou atenção. Por quê? Então, se você prestar atenção, eu coloquei o will be para você focar que o will, que o be, ele está sendo usado da sua forma normal, original. Não am, is, are.
agora está sendo usado como verbo. Ele entraria aqui no will, aqui embaixo, sozinho. Por exemplo, I will orar, dançar. Você também pode colocar o be aqui, que está na mesma. I will be. Ou seja, eu vou ser ou estar. Eu vou orar, eu vou dançar, eu vou jogar, eu vou quebrar. Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Bom, mais para frente nós falaremos um pouco mais sobre gramática. Aí você vai poder entender um pouco mais a fundo sobre isso, tá bom? Basicamente, introduzimos o not logo após o verbo, exceto o will be, pois trata-se de um verbo irregular, mais importante da língua inglesa. Então aqui nós temos frases no presente, frases no passado, frases no futuro e frases no futuro com will como uma ação, como a gente já viu anteriormente. Então basicamente, no presente a gente coloca o not logo após o verbo. Então, I am Hércules, I am not Hércules. You are Maia, you are not Maia. He is bonito, he is not bonito. She is alta, she is not alta. E assim por diante. It is, você nega após o verbo. We are, logo após o verbo. You are, logo após o verbo. E assim por diante. A mesma coisa com o passado. Passado, nós já sabemos fazer as frases que são I was Hércules. You were Maia. Para negar, simplesmente colocamos o not após o verbo. Ou seja, I was Hércules, I was not Hércules. A mesma coisa com you, he, she, it, com todos os outros. No futuro é da mesma forma. I will be Hércules, I will not be Hércules. A gente simplesmente adota o not após o verbo. Bom? E aqui é a função de uma ação. Eu falei para vocês. Eu vou orar. Eu não vou orar. Por isso que a gente não pode traduzir o inglês, porque ele não bate. Mais para frente você vai entender o porquê. Então, por isso nós temos que saber fazer as frases da maneira correta. Tá bom? O mesmo se dá com todos os restantes. O exercício para hoje, eu quero que vocês neguem verbalmente todas as frases abaixo. Eu coloquei um pequeno exemplo aqui de uma frase em presente, passado e futuro. E já neguei. Então seria I am, alto, baixo e etc. I was, I will, I will. Então basicamente você vai colocar o not, negando a frase, fazer um pequeno exercício. Então, I am alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. I am not alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. I was alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. I was not alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. I will be alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. I will not be alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio. E I will orar, dançar, jogar, quebrar, falar, trabalhar, viajar. E I will not fazer todas as coisas. Então você faça o restante. Pode ser verbalmente mesmo. Você lê a frase e nega várias vezes até você se incorporar. Pratique o máximo que puder. Estaremos falando do pronome pessoal com o verbo to be o tempo todo, como eu já disse. Treine verbalmente fazendo algumas frases com ser, estar no presente, passado, futuro e negando. Se liga aí que chegou a hora da revisão. Nós aprendemos sobre os pronomes pessoais, suas formas, sua tradução e como usá-los, assim como o verbo to be no presente, passado, futuro e negando. Hoje aprendemos a usar o verbo to be negando.
aprendemos que, por se tratar de um verbo irregular, existem algumas alterações em suas formas. Por exemplo, no presente, am, is, are. No passado, was, were. E que no futuro é will be e will, para uma ação. Aqui tem alguns exemplos, você pode estar treinando. E vejo vocês na próxima aula. Pratique o máximo que puder. Não precisa traduzir o vocabulário nesse momento. Vocabulário em português, como eu falei. Estamos focando apenas em aprender a estrutura do inglês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.